Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo que nós estamos fazendo a respeito de matéria relacionada a direito penal e processo penal. E hoje, especificamente, nós vamos falar do pacote anticrime e de um dispositivo muito polêmico, que é o artigo 157, parágrafo 5º, que foi trazido pela lei anticrime, que diz lá no Código: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Esse dispositivo está com a sua eficácia suspensa em razão daquela ação declaratória de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Fux, sem dia para julgamento e estabilização dessa ADI. No entanto, esse dispositivo já traz a necessidade de algumas discussões e algumas polêmicas. Primeiramente, nós estamos diante de um impedimento jurisdicional criado por lei para que um determinado magistrado que tomou conhecimento não possa exercer jurisdição proferindo sentença ou acórdão, tomou conhecimento de prova ilícita. Por que esse dispositivo ele é importante nesse aspecto? Porque o problema da prova ilícita não está apenas na utilização dela como fundamento para decidir ou na presença dela nos autos, mas a questão mais grave é a prova ilícita contaminar a convicção, o íntimo do magistrado, de modo que ele, de alguma maneira, forme um convencimento com base nessa prova ilícita. Muito mais grave do que ele utilizar ou não essa prova ilícita, é essa prova ilícita contaminar a perspectiva do magistrado no que diz respeito ao seu convencimento, a sua análise da causa. Portanto, é uma espécie de perda da capacidade judiciária, episódica, é claro, para imprimir jurisdição criminal em relação a determinado caso em que haja o contato com essa prova ilícita, né? Basta o contato ou conhecimento com a prova ilícita para que, na prática, o magistrado fique obstado, impedido de julgar e proferindo sentença ou acórdão. O que é importante destacar ainda é que esse dispositivo foi trazido, mas não há nenhuma previsão de um rito específico para demonstrar esse contato do magistrado. Então, guardadas aí as devidas acomodações do sistema processual penal e a natureza desse impedimento, nós defendemos a posição de que há necessidade de se utilizar desse mecanismo por meio da exceção de suspeição, ou do rito da exceção de suspeição, que é o mesmo rito da exceção de impedimento, com base lá no artigo 112 e também nos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal, o que dá uma margem muito grande para a cognição, para um espaço até mesmo de demonstração da própria produção da ilicitude e consequente afastamento do magistrado que tomou conhecimento. Na prática, seria possível inclusive discutir nesse mesmo incidente a demonstração da ilicitude e a demonstração de que o magistrado tomou contato com a ilicitude e que, portanto, ficaria impedido de sentenciar ou proferir acórdão nesse caso específico em que se demonstra que houve a ilicitude. É importante deixar claro que, se tratar de prova proibida, denominada prova ilícita propriamente dita, nós teremos aí a violação de um direito material, portanto a ilicitude ela não se convalesce em hipótese alguma e a única solução seria a substituição do magistrado. Diferente da hipótese de prova ilegítima, que é uma prova que decorre da falha procedimental, do não cumprimento de uma norma processual, e diante desse panorama seria possível então a correção do ato, refazer o ato sob a perspectiva do rito legal e a formalidade que lhe impõe, e com isso convalesceria-se o vício e sanaria a deficiência. Então, dessa maneira, nós estamos aí diante de um instituto novo, que abre um campo muito grande de atuação na esfera da advocacia criminal e com uma margem de cognição bem ampla também, para se provar a ilicitude por meio de prova testemunhal, já que o rito da exceção de suspeição permite que se apresente o rol de testemunhas e documentos, enfim, então há essa possibilidade de se demonstrar a ilicitude e, como consequência prática, o efeito natural, a substituição do magistrado. Então, se o ministro Fux mantiver esse dispositivo no Código de Processo Penal, vai ser um grande avanço para controlar a legalidade dos atos do processo, evitando aí a contaminação de provas ilícitas em sentido estrito e preservando os direitos fundamentais que, em regra, podem ser violados
durante a persecução penal. Muito obrigado pela participação de todos, peçam que todos participem do nosso canal, curta e venham conosco. Boa noite, obrigado.